Olá, eu sou Atelcio Stefanon Bittencourt, professor de Anatomia e coordenador do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo. É com grande satisfação que eu convido vocês à visita ao museu, a esse magnífico espaço científico que é o Museu de Ciências da Vida, que nos apresenta esta exposição, A Métrica do Corpo Humano, que discute a matemática, a física que está no corpo humano. Venha comigo. Esta é a sala do corpo explodido, uma alusão a um grande gênio da história humana, Leonardo da Vinci, que além de matemático, cientista, físico, também era um grande artista e anatomista. Aqui está uma alusão a uma de suas magníficas obras, O Homem Vitruviano, onde ele reúne a métrica do corpo humano nesta obra. Porque para Leonardo, a obra de arte perfeita era aquela que imitava a natureza. Muitas questões nos intrigam, como por exemplo, a altura de um indivíduo médio corresponde a 1,618 da distância entre a cicatriz umbilical até o chão. Essa proporção, que é a proporção de ouro, 1,618, ela se repete na natureza em muitos processos, né? Na formação das galáxias, na copa das árvores, no caracol. E aqui no rosto humano, por exemplo, né? Se a gente pegar a largura da base do nariz, multiplicar por 1,618, nós teremos a largura da boca, vezes 1,618, a distância entre os olhos. É um fenômeno muito curioso e todas essas observações nos levam a uma indagação. Será o universo regido por uma proporção matemática única? Mas vamos conhecer um pouco mais do corpo humano. E para falar do corpo humano, nós precisamos de responder algumas questões relativas à nossa origem, né? E daí essa sequência magnífica de esqueletos de vários vertebrados, partindo do peixe, que seria um vertebrado mais simples, né? Mas aqui está já um padrão que se repete em todos os demais vertebrados, inclusive nós humanos. Reparem que um peixe, esse aqui é um dourado de água marinha, é um esqueleto natural, e aqui a gente tem um crânio e uma coluna vertebral. Este padrão está se repetindo em todos os animais vertebrados, né? Inclusive nós humanos. Aqui um anfíbio, uma rã touro. Um anfíbio é o representante daquela transição da água para a terra. Ele já pode caminhar e habitar a terra, mas ainda depende da água para a reprodução. Essa independência vem nos répteis, quando surgem os ovos com casca, aí o embrião fica protegido dentro de um casulo, ali poderíamos dizer assim, um ovo, protegido da desidratação, e portanto ele pode se desenvolver no ambiente terrestre agora até o nascimento. Também nas aves, né? Aqui nós temos um dragão de Komodo, né? Esse feroz carnívoro, né? Com essas dentições, eu não me arrisco. Ele é um carnívoro extremamente feroz, que vive na ilha de Komodo. O crocodilo do Nilo, imagina esse animal de 1 tonelada, né? Não queira passar perto, porque ele pode te morder. E olha esse exemplar, né, das aves, é o avestruz, a maior ave vivente, né? Não voa mais, mas corre com grande velocidade. Aqui nós temos o ornitorrinco. O ornitorrinco é um exemplar, ele é meio confuso, ele não sabe muito bem qual é a sua identidade, porque ele tem penas, mas também é mamífero e coloca ovos, né?
E é um animal muito curioso. E aqui do lado eu fico bem assustado de ver. Já pensou uma mordida com essas presas? Mas ele é um herbívoro, mas não se aproxime porque é muito irritado. Uma mordida dele são 810 quilos de força. Imagina isso, é o maior matador da África, apesar de ser um herbívoro. Aqui nós temos uma anta, habita a nossa floresta atlântica. Aqui um espécime plastinado. Daqui a pouco nós vamos falar o que é plastinação. Um cachorro pastor alemão. Este animal foi o primeiro a ser domesticado pelo homem, né? Então isso está na história, é importante, e é o melhor amigo do homem, não é verdade? Está conosco até hoje. E esse cara aqui com esses dentes, esse é o tigre dente de sabre. Foi extinto há cerca de 10 mil anos aqui nas Américas, mas também viveu na África e predava os hominídeos lá na África. E a história, os registros mostram que provavelmente nossos ancestrais, também se alimentavam de restos alimentares das carcaças deixadas por esses grandes predadores. Mais ou menos 500 quilos pesava esse animal. Aqui temos uma sequência de primatas, um macaco-aranha que habita a Mata Amazônica, o mandril, que é um macaco da África. Aqui temos o orangotango. O orangotango ele habita florestas da Ásia. Muito impressionante, né, o esqueleto desse animal. Se a gente observar, olha que mão, que braço. Ele tem um braço muito longo, né? Bom, a minha mão não é pequena, mas a mão desse orangotango é um fenômeno, né? Mas por que ele tem uma mão tão grande assim, né? Você já ouviu essa história? Por que uma mão tão grande? Por que um braço tão grande? Bem, você imagina, isso é uma adaptação evolutiva. Esse animal vive em árvore, é um arborícola, então ele necessita de ter uma mão grande o suficiente para suportar o peso do corpo, que não é pequeno, né? Um animal desse pesa mais de 80, 90 quilos, um adulto. Aqui nós temos um gorila, né, que também já tem outras adaptações. O gorila africano habita as florestas na África, e esse exemplar, se a gente observar, olha aqui, impressionante esse crânio com esta mandíbula. Imagina a potência dessa mordida. Aqui nós temos esse crânio com essa cavidade imensa. Isso aqui abriga um músculo poderoso da mastigação, que é o músculo temporal. Se você colocar a mão aqui na sua têmpora, né, na lateral da cabeça, e mastigar, você vai sentir o músculo se mover. É o músculo temporal. Esse músculo temporal, ele traciona a mandíbula para cima. Por que ele tem uma mandíbula e uma maxila tão poderosa assim? Porque ele come raízes, precisa ter muita força. Só que a força muscular produzida por esses músculos da mastigação do gorila também gera uma força sobre o crânio, que certamente se opõe. Lembra da física? Ação e reação se opõem ao crescimento do crânio, né? Então, nós vamos ver que no processo evolutivo dos hominídeos, essa mudança do hábito alimentar teve um impacto importante sobre o desenvolvimento do aparelho mastigatório e, consequentemente, do crânio. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito curiosa. Muitos se perguntam, né? Será que nós viemos dos macacos? Bem, essa pergunta a gente pode responder. Tem um grande amigo meu, cientista, especialista em evolução. Certa vez alguém perguntou para ele se nós viemos dos macacos, e ele respondeu: não, nós somos um macaco, né? Então nós somos hominídeos, assim como o gorila, assim como o chimpanzé. E aqui nós temos essa preparação. Ela é muito interessante porque ela mostra a relação de parentesco entre os primatas viventes. Se a gente observar,
aqui, ó, há 63 milhões de anos, se separou da linhagem que foi dar origem ao humano moderno, que está lá na ponta. Houve uma separação há 63 milhões de anos que deu origem aos lêmures, que seriam os primatas mais primitivos, né? Depois os táceos há 58 milhões de anos, os macacos do Novo Mundo há 40 milhões de anos. Esse aqui é o macaco prego, habita nossas florestas, florestas atlânticas, a Mata Atlântica, a Amazônia. Aqui os macacos do Velho Mundo, na África, gibões há 18 milhões de anos e o orangotango há 14 milhões de anos. Então, nós nos separamos, a linhagem que deu origem ao humano moderno se separou da linhagem que deu origem ao orangotango há 14 milhões de anos. E a linhagem do gorila há 7 milhões de anos. E a do chimpanzé há 6 milhões de anos. Portanto, o chimpanzé é o nosso parente vivo mais próximo. E os estudos de biologia molecular mostram isso, porque o DNA do chimpanzé é 98% ou mais parecido, similar ao DNA humano, né? Nós temos uma similaridade do DNA muito grande com essa espécie. Se a gente fizer uma ampliação desse tempo, de aproximadamente 6 milhões de anos, nós podemos ver esse cladograma. Esse cladograma é uma proposta que a ciência apresenta para a evolução dos hominídeos, né? E nós temos aqui há 7 milhões de anos os Sahelanthropus chadensis, considerado um ancestral mais antigo, né? Dando origem a todas essas linhagens, essas ramificações. A gente observa muitas interrogações nesse quadro porque são dúvidas, né? Na verdade, a ciência não consegue responder tudo, né? Mas a ciência busca responder tudo. E às vezes responde uma questão e surgem muitas outras. Então, o que a gente pode observar nesse conjunto magnífico de peças são réplicas realísticas de fósseis encontrados de hominídeos em várias partes do mundo, principalmente na África. E aqui a gente pode observar que há um crescente desenvolvimento do volume do crânio, né? Isso foi fundamental para o crescimento do nosso cérebro. Então, o humano moderno, que está aqui no lado direito, ele possui o maior volume de crânio dentre todos os hominídeos encontrados. Isso explica muito a nossa capacidade intelectual. E isso pode estar muito bem relacionado com várias questões, inclusive já discutidas anteriormente, como o hábito alimentar. Você observa que alguns dos nossos antepassados têm mandíbulas muito poderosas, ou seja, hábitos alimentares também de vegetais, que depende de muita potência. À medida que a gente começa a se alimentar de carne, carniça, e começa a manipular o fogo, como o Homo ergaster, né, que já tem conhecimento que ele já manipulava o fogo, e aí a alimentação se torna mais fácil e, portanto, a nossa dieta começa a mudar, garantindo um fornecimento de proteína para a nossa alimentação, que garante o desenvolvimento do corpo e do cérebro, porque você precisa de proteína para o desenvolvimento do seu cérebro. E aqui nós temos, né, o Neandertal, né, nosso parente mais próximo, e o humano moderno com maior volume de crânio. Algo que nos intriga muito no processo evolutivo do ser humano foi a capacidade de se deslocar de forma bípede, andar sobre duas pernas, né? E aqui nós temos uma sequência que demonstra muito bem isso. Aqui nosso parente mais próximo, vivente, né, o chimpanzé, o esqueleto completo do chimpanzé. Se a gente observar a bacia do chimpanzé, saiba que o chimpanzé é um quadrúpede, ele anda sobre 4 patas, né? Ele pode até andar de forma bípede, mas ele é bem desajeitado, ele anda todo assim. Se ele estiver dentro d'água, ele consegue até andar
melhor, mas é um esforço grande para ele, porque o corpo dele não é preparado para andar sobre duas pernas como nós humanos. E aí, se você olha a bacia do chimpanzé, você repara que a bacia do chimpanzé é alinhada com a coluna vertebral e horizontalizada. E o fêmur, ele encaixa na bacia praticamente em ângulo reto. Isso não é adequado para andar de forma bípede. Agora, há 3,2 milhões de anos, preste atenção, 3,2 milhões de anos, vivia essa menina, é a Lucy. Vocês já ouviram falar da Lucy? A Lucy é o Australopithecus afarensis. Ele viveu na África há 3,2 milhões de anos. Era uma macaquinha que já andava muito bem de forma bípede. Vamos observar a bacia dela. A bacia dela foi girada. Mas como assim foi girada? É um processo evolutivo, gente. Vocês têm que entender que a evolução é um processo extremamente lento. Leva milhões de anos. São milhares e milhares de gerações, dando origem a milhares e milhares e milhares de indivíduos com características diferentes. E de repente uma característica interessante surge e permite que esse indivíduo se adapte melhor ao ambiente. Aí ela garante uma melhor vida, reprodução, e aí a característica segue, né? E se mantém. Então, o Australopithecus afarensis é esse exemplar que nos mostra, né, essa transição do quadrúpede para a bipedia, né? Então é um achado da ciência fantástico que nos permitiu entender melhor o processo de evolução humano, né? O crânio dela era pequeno, era uma macaquinha, 1,10 m de altura mais ou menos. Saía de uma árvore, descia, caminhava na savana e subia na outra árvore. No passado, a África, ela tinha muita floresta e mudanças climáticas promoveram uma redução das florestas. Isso facilitou, dificultou, melhor dizendo, para aqueles animais que eram arborícolas e pulavam de árvore para árvore. Agora, aqueles macacos necessitavam descer das árvores, caminhar na savana e subir em outras árvores. E se eles andavam bípede, isso era um bom negócio, porque andando de forma bípede na savana eu consigo enxergar mais longe, eu consigo me deslocar com menos energia, eu consigo liberar as mãos, que eu posso cuidar melhor da prole, eu consigo liberar as mãos para manipular o alimento ou para me defender. Olha quantas vantagens a bipedia trouxe para os hominídeos, né? Então, vamos seguindo aqui. Esse cara viveu há 1,6 milhões de anos, né? É o garoto de Narikotome, o Homo ergaster. Ele já era um maratonista. Olha para os membros inferiores dele. Podia correr, podia caçar muito bem, tinha um corpo bastante desenvolvido e já tinha um crânio bem maior, né? Se a gente comparar. Ou seja, aqui o cérebro crescia. Registro já diz que ele também mexia com o fogo e a pedra lascada. Aqui nós temos o nosso parente mais próximo, né, que é o Neandertal. O Neandertal é muito parecido com nós humanos modernos, né? Se você olhar, aqui nós temos o humano moderno, é um exemplar no esqueleto de um asiático, e a semelhança é muito grande, porque nós estamos muito próximos na nossa linhagem, né, de desenvolvimento, no processo evolutivo. Mas há diferenças. É a mesma espécie? Não. Mas no passado se pensava, tinha-se dúvidas se havia um cruzamento entre essas espécies. Hoje, com a biologia molecular, já foi comprovado que nós humanos modernos carregamos em nosso corpo, em nosso DNA, parte do DNA do Neandertal. Ou seja, nós temos em nós também o Neandertal. Então, se alguém te chamar de Neandertal, não se ofenda, né? Porque em parte nós
somos neandertais, né? Então, o que difere nós, humanos modernos, dos neandertais? Se você reparar, o crânio do neandertal, ele tem esse arco supraciliar aqui, extremamente robusto, né? E o osso frontal do crânio deslocado posteriormente. Ou seja, essa região frontal do cérebro, ela tem menos espaço, provavelmente, para um córtex pré-frontal. Aqui é o cérebro humano, né, plastinado. Essa região pré-frontal aqui do nosso cérebro é responsável pela tomada de decisão, pelo controle emocional, pelo raciocínio. E agora observa o crânio de um humano moderno, né? O frontal, ele se desenvolve verticalmente aqui, então ele promove uma área maior no interior do crânio para o desenvolvimento do cérebro. Isso provavelmente explica a hipótese de nós, humanos modernos, termos uma capacidade intelectual maior do que os neandertais. Isso, obviamente, é uma suposição baseada nesses estudos científicos. Você já ouviu falar que a espécie humana está evoluindo do ponto de vista da sua estatura? Bem, de fato, as populações humanas têm aumentado a sua estatura ao longo da história. Mas como que a ciência entende esse fato? Aqui no MCV, nós temos essa preparação. São duas crianças com 5 anos de idade, com estaturas bem distintas, né? Essa da esquerda viveu há 8.000 anos, enquanto que a da direita viveu nos tempos atuais. Ambas pertencem à espécie Homo sapiens sapiens, nossa espécie. E a gente explica essa diferença de estatura, a qualidade de vida, né, nesses dois momentos. E certamente a nutrição, né, que hoje a espécie humana, nós, as sociedades, possui com certeza uma série de itens de qualidade de vida muito superior ao passado, incluindo alimentação, surgimento de vacinas, medicamentos, que diminui o estresse sobre o nosso corpo, permitindo então um desenvolvimento e um crescimento maior, atingindo um potencial genético do nosso corpo, do nosso organismo. Agora nós vamos conhecer os sistemas do corpo humano. Vamos ver uma sequência, dezenas e dezenas de peças plastinadas reais do corpo humano. Essa não está plastinada, é um feto diafanizado. A diafanização é uma técnica que torna o tecido transparente e a gente pode então ver com detalhe o esqueleto e as articulações. Aqui você sabia que nós temos 206 ossos no corpo? Um bebê recém-nascido pode ter 300 ou mais. E você sabe qual é o menor osso do nosso corpo? Está aqui, ó. Na verdade são 3 ossículos, né? Os ossículos da orelha. Olha só, é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos estão na nossa orelha média e ele nos permite ouvir. É através deles que a vibração sonora é transferida da orelha externa, na membrana timpânica, lá para a orelha interna, onde estão os sensores que vão transformar a vibração sonora em impulso elétrico que vai seguir para o nosso cérebro. Muitas peças plastinadas, peças mumificadas. Essa perna plastinada está muito bem dissecada. Nós podemos observar diversas estruturas profundas. Por exemplo, aqui nós temos o fêmur, parte do músculo foi removido e a parte da extremidade inferior do fêmur, o menisco, né? E aqui a parte superior da tíbia. O menisco é como um amortecedor que se coloca entre o fêmur e a tíbia, absorvendo o impacto, a energia mecânica que é transferida de um osso para o outro. Você observa que
o nervo isquiático se ramificando em fibular e tibial, que vai atender a toda a perna, ó, ramos dos nervos mais extremos que vão para toda a superfície do nosso corpo, levando e trazendo informações para o nosso cérebro. Aqui nós temos uma sequência de mãos. Você faz ideia quantos ossos nós temos em uma mão? São 27. Imagina todos esses ossos na sua mão. Eles estão lá, com certeza. Aqui nós observamos diferentes trabalhos de dissecção, mostrando estruturas internas como articulações. Aqui em vermelho as artérias e em amarelo foi pintado artificialmente, mas é natural. Nós temos em amarelo a inervação. Aqui uma mão com um sexto dedo, polidactilia, uma característica genética. E as mãos, a mão humana é uma ferramenta fabulosa, porque nós temos habilidades fantásticas que são inerentes à espécie humana. Nenhum outro animal tem uma mão, uma extremidade com tanta precisão e refinamento nos movimentos. Por isso a gente consegue escrever, fazer ferramentas delicadas, como botar, inclusive tarefas como colocar a linha num buraco de uma agulha. Isso é uma habilidade. Vem comigo, aqui nós temos a árvore brônquica. A árvore brônquica, isso aqui foi feito uma injeção no pulmão de um guaxinim e todo o tecido orgânico foi removido. O que a gente está vendo em branco aqui é o silicone, que ocupa o espaço que o ar ocupava dentro deste pulmão. Muito impressionante, né? Um tórax de um recém-nascido, mostrando aqui o coração e os pulmões abertos aqui. Aqui um bloco cardiopulmonar. Esse cara devia fumar, né? Você pode observar resíduos, né, acumulados nesse pulmão. E este coração encaixado aqui, ó, inferiormente, o estômago aqui embaixo. Aqui a laringe e a língua com a traqueia descendo aqui. Temos um coração humano adulto dissecado, mostrando estruturas internas. Neste outro coração nós podemos observar, é um coração de um humano adulto. Você pode observar a artéria aorta. Então o sangue sai pela artéria aorta e vai se ramificando, indo para a cabeça, membros superiores, e desce posteriormente para as regiões inferiores do corpo. Isso é uma máquina fantástica. Esse coração, ele consegue bombear no repouso, num indivíduo adulto como eu, cerca de 5,6 litros de sangue por minuto. Mas se eu for um atleta de grande desempenho, esse mesmo coração pode bombear 35 litros por minuto. Aqui no Museu de Ciências da Vida, nós podemos brincar com os números, né? Então, vamos olhar aqui sobre o coração, né? Qual seria o volume? Lembra que cada minuto 5,6 litros. E uma hora, qual o volume de sangue que o meu coração bombeia em uma hora? 336 litros. E se for em um dia, 8.064 litros. 241.920 litros em um mês. E em um ano, 2.903,40 litros. Muito impressionantes. E se for em uma vida, nós já fizemos esse cálculo. O sangue que o meu coração pode bombear ao longo de uma vida média de um ser humano vai conseguir encher 3.000 vagões tanques. Imagina o que é 3.000 vagões tanques. É isso que é o nosso coração. E aqui nós podemos ver parte do sistema digestório. Nós temos fígados. Você sabe o que é um cálculo biliar?
ou na verdade cálculos biliares, né? Aqui estão vários cálculos biliares de uma única vesícula. E o que é uma vesícula biliar? Se a gente observar esse fígado, posteriormente e inferiormente ao fígado, a gente observa uma bolsa. Essa bolsa é a vesícula biliar. Ela armazena a bile, conhecida popularmente por fel. É importante para a emulsificação da gordura, o que por sua vez vai facilitar o processo digestivo. Todos esses sistemas que a gente está vendo, eles começam a se desenvolver muito cedo, desde o desenvolvimento intrauterino. E aqui a gente pode ver uma sequência de embriões e fetos, né? Desde 10 semanas de gestação, passando aqui por 13 semanas, 16 semanas, 17, onde a gente tem aqui também a placenta, o cordão umbilical, aqui 20 semanas, 22, 26 e 40 semanas, quando está pronto para o nascimento. Falando ainda sobre o desenvolvimento do corpo humano, em especial comparado aos demais grupos animais, é importante a gente discutir sobre como se dá o crescimento, né, do nosso cérebro, né? Nesse diagrama a gente pode observar um comparativo em várias idades e várias fases de desenvolvimento, a proporção da cabeça em relação ao corpo como um todo. Num bebezinho desse, lá na vida intrauterina, você observa que a metade de todo o corpo do bebê aos 2 meses de gestação é a cabeça, né? Essa proporção vai reduzindo à medida que o desenvolvimento acontece, né? Passando para mais ou menos aí 25, 30% do corpo, e vai decrescendo até chegar na vida adulta, atingindo 1/8 do corpo. Então a cabeça corresponde a 1/8 do corpo. O que significa isso, né? Significa que nós temos uma arrancada no início do desenvolvimento, uma arrancada do crescimento do cérebro. Isso é fundamental para garantir que esse indivíduo atinja um nível de desenvolvimento cerebral muito grande. É o que acontece com nós humanos. A presença dessas cartilagens, né, dessas articulações entre os ossos do crânio, que estão presentes até vários meses após o nascimento, ela é fundamental. Durante o nascimento é importante para permitir a redução do diâmetro do crânio, facilitando a passagem no canal do parto. E após o nascimento, isso é importante para permitir a expansão do crânio, o crescimento. Porque se essas cartilagens se calcificarem precocemente, isso pode ocorrer, esse crânio não vai crescer, vai promover um quadro de microcefalia, impedindo o crescimento do cérebro lá no seu interior. Então a microcefalia, esse tipo é um tipo de microcefalia diferente daquela provocada pelo Zika vírus. Então nessa microcefalia, onde o cérebro não tem espaço para crescer, ele acaba atrofiando. Isso vai promover um quadro de demência, né? No caso do Zika, né, ele vai promover um outro tipo de microcefalia, que é uma interferência no DNA e, portanto, no desenvolvimento cerebral. Uma peça raríssima, uma relíquia, na verdade, é uma barriga grávida com um bebê com cerca de 7 meses de gestação, em posição cefálica, já com possibilidade de nascer e sobreviver. Aqui o fígado, o diafragma, o útero, como o bebê se encaixa dentro do útero. Aqui a bexiga. Por isso a mulher grávida sempre tem muita vontade de urinar, porque o bebê, ao pressionar a bexiga, isso gera um reflexo, miccional. Aqui a vagina e o reto aqui.
Podemos ver também aqui parte do intestino grosso, intestino delgado. Aqui um útero, as trompas, o ovário, né? Aqui 2 placentas de gêmeos. Esse é um hemicorte da pelve, né? Uma pelve masculina cortada ao meio, onde a gente pode observar, né, o pênis com a uretra chegando na bexiga, que é essa cavidade. Aqui embaixo da bexiga nós temos a próstata, o testículo aqui e o reto e o ânus, né? Já ouviram falar do exame de próstata? Então o médico ele acessa através do reto, tocando a próstata para detectar alguma anomalia, né, na forma, na textura da próstata. A próstata é um órgão muito frequente, que apresenta com muita frequência tumor nos homens. Os rins no abdômen, em posição anatômica correta, ligados pelo ureter à bexiga, né, esse cordãozinho que desce, que traz a urina do rim, e da bexiga, então, ele é encaminhado pela uretra para o meio externo. O último sistema que nós vamos apresentar aqui é o sistema nervoso. O sistema nervoso é extremamente complexo, né? Nós podemos observar ali de 3 para 4 meses de gestação, até o nascimento e depois no adulto. Isso aí, também podemos ver cortes, né, do cérebro adulto, a parte do cerebelo. Aqui como que o cérebro está posicionado dentro da caixa craniana, né? Isso é uma peça plastinada. Tudo isso que vocês estão vendo são peças naturais. Aqui, ó, como seria esse cérebro dentro deste crânio, né? Muito interessante saber que assim somos nós, né? Isso é importante para que a gente tenha noção da nossa existência, né? Aqui, esse conjunto é belíssimo, porque nós podemos ver também, além do sistema nervoso, além do encéfalo, todo o sistema nervoso, né? Então você vê o encéfalo ali, esse bebezinho com 20 semanas de gestação, e a medula espinal. À medida que ele vai se desenvolvendo, olha que dissecção magnífica, mostrando a origem e a emergência de todos os nervos espinais, né? Essa outra peça um pouquinho mais desenvolvida, 28 semanas. Aqui a gente pode observar a medula espinal ainda protegida dentro da membrana que a envolve, né? Que é a dura mater. Aqui a dura mater já foi aberta e a gente consegue observar com detalhes todas as raízes nervosas que emergem da medula espinal. E nessa última linda peça é o sistema nervoso inteiro de um adulto, né? Incluindo os olhos, porque a retina também faz parte do sistema nervoso. Aqui o encéfalo e a medula espinal. Todo esse sistema nervoso está protegido pela dura mater, que é esse envoltório protetor, é uma das meninges, né? Você já se perguntou por que nós, humanos modernos, somos Homo sapiens sapiens? Aquele que tem consciência de sua própria existência? A explicação para essa pergunta está na estrutura do nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, mais precisamente. Aqui no Museu de Ciências da Vida nós temos algumas peças que a gente pode nos ajudar a entender essa questão. Tem cérebros de vários animais, né? Como por exemplo um avestruz de 150 quilos, um orangotango, um rato com 300 gramas, o cérebro de um chimpanzé de aproximadamente 70 quilos, e também de um humano com o mesmo peso. Você já imaginou pegar um cérebro humano que um dia pensou, sentiu felicidade, tristeza, se deslocou pela terra? É muito impressionante isso.
Mas é impressionante também saber o quanto nos revela a ciência que está aqui. É justamente o tamanho e essa rugosidade que vai garantir uma organização de um número muito grande de neurônios, o que por sua vez vai permitir um processamento muito maior, mais rápido e mais complexo para o nosso sistema nervoso. Nós falamos muito de plastinação, vimos muitas peças plastinadas, né? Mas vocês sabem o que é plastinação? A plastinação é um método mais sofisticado que há para preservação de tecido biológico. É uma técnica que foi desenvolvida por um alemão chamado Gunther von Hagens e, em síntese, é um método que substitui toda a água do nosso corpo por um polímero. 70% do nosso corpo é constituído de água e nesse processo a água é retirada e é colocado no lugar um polímero, como nessa peça. Aqui nós temos uma plastinação utilizando o silicone como polímero. Essa é uma peça que teve 1.500 horas de preparação, de dissecção, onde dezenas de alunos trabalharam ajudando o desenvolvimento dessa peça e ao mesmo tempo se desenvolveram na sua formação. A plastinação nos permite uma versatilidade de preparações fantásticas como essa. Aqui nós temos o Bartô, é o nosso mascote no museu, um esqueleto com algumas estruturas, né, tecido mole plastinado e uma pele humana inteiramente dissecada e plastinada para a contemplação do público. Neste quadro a gente observa diversos cortes em diferentes planos do corpo. São lâminas verdadeiras do corpo humano. No nível do olho pode-se observar inclusive o cristalino aqui, o globo ocular, o nervo óptico, o cérebro, o cerebelo, a medula espinal descendo. Isso é uma lâmina de 2 milímetros de espessura. Aqui é um outro corte, é um corte horizontal feito da cabeça, pegando mais ou menos no nível do nariz. Mostra também o cérebro aqui em outra perspectiva. Neste aqui um pouco pegando língua, dentes, a medula espinal, parte do cerebelo aqui. Aqui mais para baixo, para o pescoço. Então aqui o visitante pode ficar observando, encontrar, né, o corte de acordo com o plano e a posição que foi feita no corpo. Aqui no nível do ombro, cabeça do húmero, próximo do ombro, tireoide aqui em cima. Como dito pelo seu criador, a plastinação democratiza o conhecimento da anatomia. Por milênios, a anatomia, o conhecimento do corpo humano esteve recluso à academia. E com o advento da plastinação, isso se torna democrático, o acesso a esse conhecimento se torna democrático. E inclusive para pessoas com limitações diversas, né? Por exemplo, um deficiente visual que pode tocar uma peça plastinada, uma peça anatômica plastinada sem nenhum tipo de restrição. A possibilidade de um cego enxergar um cérebro, como é? Com a plastinação, isso é possível, porque através do tato, que é a sua possibilidade, ele vai enxergar ao seu modo. Então, a plastinação, ela traz à luz um conhecimento que esteve oculto por milênios. E o Museu de Ciência da Vida, ele traz essa inovação e mostra como essa tecnologia pode ser e é uma ferramenta de inclusão, de educação científica, né, de atividade museal, de entretenimento, de cultura. E eu gosto de dizer que a plastinação, ela eleva a anatomia dos porões da academia para a vitrine da ciência. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, para encerrarmos a nossa visita ao Museu de Ciência da Vida, com muita alegria nós vamos mostrar aqui
a nossa obra-prima, a peça Tomografia. Essa peça é resultado de um trabalho de pesquisa de 2 anos, desde sua concepção até o seu lançamento, que aconteceu dia 9 de março de 2020. Foram 190 cortes, lâminas de 13 milímetros cada uma, constituindo um corpo fatiado para que todas as estruturas internas possam ser contempladas em suas posições anatômicas. A gente pode ver o pulmão aqui, o coração, aqui já um pouco mais abaixo no abdômen, nós já observamos aqui o fígado, o estômago aqui, parte do fígado, aqui já o intestino, já no abdômen também, ó, pelve, aqui já a região do fêmur, onde a cabeça do fêmur se encaixa, aqui a bexiga, aqui, e assim por diante, diversas estruturas. Então, isso é plastinação, isso é ciência, é divulgação científica, educação científica. E este foi o Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo, o primeiro museu de acervo plastinado do Brasil, onde vocês puderam conhecer desde a evolução humana até essa magnífica coleção de espécimes anatômicos humanos plastinados. Obrigado e até logo!